Olá, você está no Comente Bíblia e a leitura de hoje você vai encontrar em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do 1 a 18, vai falar sobre os sofrimentos suportados no ministério. Fica comigo. Vamos à leitura de hoje, onde está escrito assim, versículo 1 de 2 Coríntios 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha bem, o Evangelho está encoberto? Não, nós já desmantelhamos, descobrimos, né? Nós temos anunciado o Evangelho. Se está encoberto, é para que eles estão se perdendo, porque estão cegos, né? Estão com o entendimento totalmente cativos por Satanás, o Deus desse século, que cegou o entendimento, peraí, o que é um entendimento cego? Bom, é simples, eu lhe dou uma vida de prazeres, carnalidade, você vai se satisfazer, e isso é que vai ser sua vida, essa beleza, né? E aí a pessoa escolhe não dar ouvidos a outra coisa, porque já está com o seu coração totalmente satisfeito, não? Versículo 5 diz assim, pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a nós mesmos como escravos de vocês, por causa dele, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos aqui tem dois entendimentos. Uma nave foi abatida, ou vá num abatedouro, abatidos, mortos, mas não destruídos. Eu lembro que Jesus falou, vocês têm em mim aqueles que podem matar, mas não podem destruir a sua vida. Temei antes aquele que pode matar o corpo e destruir a sua vida, ou seja, lançá-lo no inferno. Versículo 10 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim, nós trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus, para que a vida de Jesus também esteja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora o exteriormente estejamos a desgastar-nos. Então, embora nós não desanimamos por isso, porque embora no exterior nosso corpo esteja a desgastar-se, interiormente nós estamos sendo renovados dia a dia. Estamos sendo renovados. Ela fala em dois cursos, é como se
a gente exteriormente está envelhecendo, né? E lá está renovando, está ficando. Dois processos: ancião, criança. Versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Eita! Os nossos sofrimentos e a nossa leve e momentânea, né, provação, vamos dizer assim. Nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna. Se não existisse sofrimento na vida, você já ia nascer morto, ia viver morto e ia para o inferno morto. ia direto para a segunda morte. Porque não tem algo que nos faça buscar tanto a Deus quanto os sofrimentos. Não tem algo que nos faça parar, né, de forma assim imediata. Não tem algo que sirva como um melhor estimulante para uma pessoa buscar a Deus. São os sofrimentos dessa vida. E isso é vida. Eu não estou dizendo que vida é só isso. Não, eu não cometo uma atrocidade dessa, né? Vida é um universo de coisas. Mas sem isso, que é tão ruim no momento que nós estamos vivendo, sem isso, a vida não seria vida. Ok? Verso 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Como é que a gente olha, como é que a gente fixa os olhos naquilo que não se vê? Como é que eu consigo fixar meus olhos no invisível, né? O Paulo está querendo dizer é que nós não buscamos aquilo que é aparente, porque nada que eu posso pegar aqui, nada que eu possa obter aqui, nada eu vou levar. Ai, isso é tão gostoso, isso é tão bom, isso me ajuda tanto. Ah, é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Comprei tudo. Não. Ninguém vai levar nada. E quais são os valores que você pode levar para a eternidade? Bom, eu lhe desafio a ficar fazendo como Paulo disse. Comece a pôr seus olhos no invisível, para que você compreenda os valores da eternidade. Vamos seguir aqui para o capítulo 5, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Do 1 ao 21 vai falando aqui de alguns assuntos, tipo a atitude do cristão com relação à morte e assim por diante. Diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, se esse corpo for destruído, é temporário, mas se for, não é assim. Eu acho que o que caberia aqui é assim: quando for destruído, quando for destruída essa habitação em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isto, gememos desejando ser revestidos da nossa nova habitação, a habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, né, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal e aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo, ou seja, fora desse corpo, mas habitar com o Senhor logo direto, né? Pois temos o propósito de lhes agradar, quer estejamos no corpo ou que estejamos fora, né? Que deixemos esse corpo, né? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que
se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Antigamente tinha uns filmes lá, 3 mosqueteiros, 4 mosqueteiros, D'Artagnan, uma coisa assim. Um por todos, todos por um. De onde que eles pegaram isso? Está aqui, ó. 2 carta Paulo Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Diz que um morreu por todos, logo todos morreram. Um por todos, todos por um. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que coisa interessante. As pessoas decoram muito aqui o versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é essa, coisa velha passada, tudo feito. E o 18 é algo tão fundamental, que a gente não grava, não guarda. Diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, e nos concedeu esse ministério da reconciliação. Como assim? Reconciliar os homens, os seres humanos, com o próprio Deus, através da pregação da palavra, para que, por meio de Cristo, essas pessoas possam obter reconciliação com o Pai. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Olha que interessante, que finalzinho da nossa leitura aqui. Reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou o filho dele, ele tornou o filho dele pecado. Ele fez isso por nós, para que nós fôssemos tornados em justiça de Deus. Como assim? Justiça? Eu sou justiça de Deus? O Senhor fez justiça por mim. Primeiro ele deu a vida dele por mim. Mas onde que isso é justo? Eu vivo pecando? Pois é, mas presta atenção. Nenhum de nós pediu para nascer. E se pudéssemos pedir para nascer, pudéssemos escolher isso, eu pelo menos não iria pedir para nascer com a vida já toda cagalizada. Literalmente, irmãos, perdoem essa expressão. É isso mesmo. A pessoa já nasce já condenado por causa daquele pecado que já vem na carne. Não. Então é nesse ponto em que Deus nos fez justiça. Ok? Ele nos fez justiça. Ele entregou o próprio Filho, que não tinha pecado, para pagar pelos meus pecados, para que eu tenha a chance de me tornar filho dele, santo, irrepreensível, perdoado, lavado remetido pelo sangue de Jesus. Mas isso vai passar por uma escolha minha e sua. Tem algumas pessoas que são orgulhosas e dizem, não, eu posso pagar minhas próprias contas. Pois eu não. Se tiver quem pague por mim, eu acho bom. Jesus já pagou. Agora, o que eu estou fazendo com relação ao que ele fez? Qual é a minha reação quanto a isso? É de gratidão? É de me colocar aos pés dele para viver na presença dele? Ou é de indiferença? Porque, chegando o dia do ajuste de contas, eu pretendo ouvir boas coisas da parte do Senhor. E você? Será que você ainda vai estar em dívida com Deus? Ou você já aproveitou o fato de que o Filho de Deus morreu por você para pagar suas dívidas? Fique na paz do Senhor. Obrigado. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Me ajuda aí.